Que Jesus nos envolva em seu amor e em sua ternura, e que nessa união fraterna, nesse encontro, em que iremos realizar um diálogo acerca de Francisco de Assis, em que tudo o que possa ser dito, falado, sentido, com a mais profunda verdade de nossas almas, ainda será essencialmente pouco. Ainda não terá toda a capacidade de dizer e de expressar o que ele conseguiu viver entre nós neste mundo, na sabedoria das lições do Evangelho, aplicando em si mesmo todo o ensinamento do Cristo e vivendo de forma extensa a realização da caridade dentro de si mesmo, e a caridade direcionada a todos aqueles que procuravam, que necessitavam de um pouquinho de paz emocional ou de paz para as feridas físicas. Vamos ouvir o que diz uma de nossas irmãs, que desencarnou há não muito tempo, há aproximadamente 5 anos, e a sua trajetória foi marcada por caminhar num sentimento profundo de realizar dentro de si a mesma proposta de amor e de caridade com que Francisco de Assis realizou dentro de si, segundo as lições do Evangelho e segundo os exemplos de Jesus. Ela psicografou e nos diz o seguinte: queridos irmãos, como é belo o caminho daqueles que observam a trajetória percorrida, que olham o passado e o coração não transporta o peso da culpa. O coração se alegra ao olhar para o seu esforço. O coração se alegra, bendizendo a vida, bendizendo a morte do corpo físico, que liberta o espírito para o reencontro com aquilo que de mais importante existe em sua trajetória, as sementes do amor e da caridade que conseguiu semear, as sementes da paz que conseguiu distribuir entre tantas vidas feridas, entre tantos corações solitários, alimentando esperança e alimentando paz, curando a própria alma rebelde, ensinando a ela o verdadeiro caminho da autorredenção, da autossalvação, através de um amor que não morre, um amor que não se cansa, um amor que não se esgota, um amor que não se limita, um amor que não se impõe, um amor que não se arrasta, mas que se movimenta alegremente, semeando ternura entre tantos jardins que o Pai depositou na vida humana e na vida de todos aqueles que existem. Escrevo para agradecer cada uma das preces, dos pensamentos positivos, ao lembrar os meus dias em que vivenciei a tormentosa tempestade da revolução moral, da transformação interior. Recordo-me com gratidão do catre chamado dor, que me reteve a um leito hospitalar. E lembro-me, quando pela primeira vez adentrou o ambiente da enfermaria, um coração amigo, uma alma dedicada ao Evangelho, dizia-se espírita, mas meu coração dizia: é alguém que transporta dentro de si a religiosidade maior, a vivência do amor. E aquela criatura humilde, pequenina, de olhar profundo, sempre marejado de lágrimas e de emoções divinas, sempre se despedia dizendo: que Jesus envie os teus santos anjos, que eles percorram este ambiente, despertem saúde em teu espírito, e que o nosso paizinho Francisco de Assis, o nosso irmão, venha também ao encontro do teu coração, despertar a paz e a fé, que essa é a grande lição
da doença do corpo físico, sacudir a alma para libertar-se do passado, sacudir o coração para conhecer a força rejuvenescedora do Evangelho, mexer com todos os sentimentos profundos para despertar na criatura humana, no espírito imortal, a vontade e o desejo de seguir os passos ensinados por Jesus, modelo e guia segundo os ensinamentos dos espíritos superiores. E aquelas palavras ficavam retidas na memória, no pensamento. Era a doce lembrança para que a dor não fosse tão profunda e que a revolta não assumisse força para consumir-me. E numa dessas visitas, aquele coração amigo disse-me: tenho certeza que nesta noite teu espírito será arrebatado e conhecerás a morada daqueles que conseguem vencer a si mesmos, as tempestades externas e internas, para habitar com Jesus ao lado de todos aqueles que sofrem dores maiores, ao lado daqueles cansados que as lágrimas já secaram, que já não mais possuem forças nem para gemer. E naquela noite, ao adormecer, senti-me envolvida pela ternura, pelo amor e pela bondade da lembrança de Francisco de Assis. Sentia-me caminhando com ele passo a passo, enquanto ele ensinava-me a respeito do Cristo. Dizia-me conhecimentos novos sobre o Evangelho, sobre a vivência do verdadeiro amor. E enquanto caminhávamos, chegávamos sempre ao mesmo lugar, um hospital imenso. Ali dentro vários gemiam e choravam na sua terrível noite escura e tempestuosa. E Francisco olhava-me e dizia-me: eis a lição maior do Evangelho, aonde o grito acontece, aonde a lágrima profunda explode, aonde o peito arrebenta, aonde a mão estende em busca da migalha de afeto. Eis aí a oportunidade de fazer de nosso coração o jardim secreto do Cristo, aonde o seu amor não mais permanece mudo, aonde a sua palavra ecoa além dos séculos e aonde a cura se realiza no espírito de cada um que busca a sua libertação. Ao sairmos do hospital, nosso caminho então percorria as regiões de dor e de sofrimento. Encontrávamos os órfãos de pais e mães vivos, jovens adolescentes que não foram educados, buscando em todas as formas de entorpecente, entorpecer a dor, silenciar o sofrimento, afastar a angústia e o vazio que os consumia. Francisco então os mostrava para mim e dizia: irmã, enquanto o tempo passa, essas crianças de Jesus procuram pelo teu afeto. Olha os seus olhares, querem uma mãe. Buscam um colo macio e seguro, aonde possam chorar e extravasar a dor de séculos, de silêncios e equívocos, de barulhos, de estranhas procuras. Nos afastávamos calmamente e ele nos levava então até os asilos e nos convidava a ajoelhar perante os idosos, abandonados, tristes, sozinhos, esquecidos, de olhar vazio buscando no portão a chegada dos seus filhos, dos seus netos, o retorno dos seus amores. Ele então nos convidava a ajoelhar, beijar as mãos, pronunciar palavras de estímulos. E no final do sonho, ele nos olhou com profundidade e disse: até quando dormirás? Levanta, irmã, levanta de tua doença e socorre aqueles que chamam por Jesus. Despertei-me no dia seguinte e não mais permaneci acamada,
Levantei-me e comecei a difícil caminhada da realização da caridade. Hasteei a bandeira rosa do amor no profundo de minha alma e, escutando o chamado do coração, o chamado do Evangelho, nunca mais me detive. Não importa as ausências de afetos, de pessoas que me compreendessem, as ausências materiais, aqueles que partiram, aqueles que me deixaram. Não mais importava nenhuma forma ou obstáculo interno ou externo. Era preciso servir, era preciso caminhar. Decidi me tornar espírita. Vinculei-me às caridades todas que a Casa Espírita me convidava. As campanhas Alta de Souza e todas as formas de campanha que pudesse me colocar ao lado daqueles que sofriam. E incansavelmente aproveitei os 30 anos que Deus me ofereceu restantes para servir ininterruptamente ao Evangelho e ao Espiritismo, ao próximo e à misericórdia e à bondade do Pai. Quando mais uma vez a dor me visitou, já não era aquela mulher rebelde, era a irmã que aguardava a irmã dor, que abençoava a irmã doença, que se alegrava com os irmãos que cuidavam de mim e agradecia a cada instante de vida na oportunidade de sorrir. Para quem adentrava a enfermaria, me medicava, realizava procedimentos duros e às vezes cheios de angústia, mas sempre dentro de mim o sorriso e a certeza de que cada evento pertence à bondade e à misericórdia do Pai. Naquela noite inesquecível, meus olhos se fecharam para o mundo físico e abriram para o mundo espiritual. Dei-me conta que estava liberta do corpo físico. Escutava um entoar de canto, aonde as pronúncias eram muito verdadeiras. Deus abençoe o irmão vento, o irmão sol. Deus abençoe a irmã lua. Irmão lobo, não fujas, tu és o meu irmão. Irmã cotovia, irmão sabiá, entoie o canto do teu coração e venham receber aqueles que partem do mundo, trazendo dentro de si uma vivência de paz e de amor, começando sempre e jamais terminando a obra de amor iniciada pela suavidade do toque de Jesus. Olhei-me à volta, vários irmãos me abraçavam, e quando eu perguntei para onde iremos, um deles sorriu e disse: irmã, esqueça a ideia do descanso, a caridade nunca termina. Sacode a poeira das lutas do mundo, renova o teu sorriso. Eis que adiante outros corações esperam pela tua cooperação. Vamos trabalhar, irmão. Jesus espera por nós. Francisco de Assis nos mostra o campo. Maria generosa nos abençoa a partida. E Deus, o nosso Pai bondoso, nos reveste de força para não repudiar aqueles que estão em nosso caminho. O espírito chama-se Cleia, ou como a gente chamava no Rio, irmã Cleia, que se caracterizava pela doçura, pela fé ardente e pela sabedoria de amar sem restrições. Um coração transformado pela ideia de que é possível amar, de que é possível viver os exemplos de Jesus dentro de nós, a observação da realização do Evangelho de forma ampla, transformando cada uma de nossas emoções, porque Francisco de Assis, nosso irmão, realizou em si mesmo tantas transformações, tantos movimentos e tantas conquistas, que não restava dúvida a essa irmã que era possível para ela, mesmo pequenina e frágil, tornar-se uma franciscana pelo amor, pela dedicação e pela força corajosa de ir em busca daqueles que estavam em sofrimento.
Falar sobre Francisco de Assis é uma tarefa que nos faz recordar tantas e tantas histórias, tantas e tantas verdades a respeito de um espírito que veio ter conosco, que veio nos mostrar através de palavras, mas muito mais através de ações, que o Evangelho é uma força rejuvenescedora, imbatível, que nos conserva a paz de consciência, que nos ajuda a vencer todas as limitações, que nos ajuda a amar, que nos ajuda a procurar por cada um daqueles que se encontram em sofrimento. Falar sobre Francisco de Assis é falar sobre um instrumento divino, maleável nas mãos de Jesus. Um instrumento que tornou-se completamente afinizado com a vivência do amor. Um instrumento afinado ao ponto de que a sua musicalidade era som que se manifestava e que fazia vibrar até mesmo as pedras, a poeira da estrada, que fazia a aridez se transformar em campo verde, as árvores ressequidas ganharem verdura novamente, a força vegetal brotar-se e as flores despertarem em cada passo do caminho e da sua vibração amorosa, porque ele era um instrumento tocado por Jesus, que manifestava entre nós as ondas amorosas e vibratórias do pensamento do Cristo, alimentando a esperança, apaziguando as dores, incansavelmente em busca de sempre oferecer o melhor para tudo o que existe. Para Francisco de Assis, tudo o que existe é o meu irmão. Tudo aquilo que existe faz parte da minha vida. O irmão fogo, o irmão vento, a irmã tempestade, o irmão raio, a irmã árvore, a irmã cotovia, o irmão corvo. Nenhum ser causa espanto para ele. Todos obedecem à vontade de Deus. E todos existem com a finalidade de crescimento, evolução e despertamento do verdadeiro amor. O irmão morcego e todos os seres que se manifestam, que existem, carinhosamente abraçados por ele. A sua vivência do amor, o seu conhecimento e a sua força resoluta o fazia pregar para pedras, para pássaros, para peixes. Quando ele se colocava diante dos lagos, o seu coração era só amor. A sua vibração, a sua energia eletromagnética, a sua ternura e a sua bondade alcançavam uma dimensão de sintonia com o amor divino. E ele se tornava portador de elementos de cura e de paz. Tanto é assim que conta-nos os Espíritos que diante de um braço de um rio que secava após a passagem da cheia, os peixes aflitos, quase morrendo e se debatendo, Francisco de Assis percebeu que jamais conseguiria transportar todos aqueles irmãos e jogá-los em água, porque ele deveria percorrer muitos e muitos quilômetros. Ajoelhou-se no barro, sujando a sua roupa, erguendo as mãos e dizendo: irmãos, nada existe na vida de nossa existência sem que o amor e a ternura do Pai nos conduza. Em tudo percebemos a manifestação da sua misericórdia e da sua justiça. Aquietem o coração, suportem a dor que ora os visita, neste ambiente aquático, nesse desespero que sufoca, que retira a vida. Eis que Jesus, nosso Mestre, olha na direção dos teus coraçãozinhos e bate na mesma força
no mesmo carinho e cuida de cada um de vocês. Os Espíritos contam que um ser angelical vem da esfera crística e desce por sobre as águas, caminhando extremamente emocionado. Esse Espírito ajoelha-se aos pés de Francisco e agradece a bondade e a lembrança de orar pelos seus irmãos menores. E naquele instante os peixes se acalmam, ficam próximos a Francisco, bebendo da vibração amorosa, a única linguagem universal que consegue vibrar e alcançar tudo aquilo que existe. Até mesmo as pedras vibram na passagem do amor. Até mesmo as pedras, o mineral bruto, sente a intensidade libertadora, curadora e generosa desse sentimento divino, a segunda maior força existente no universo, depois da força divina, criadora do mesmo amor. Esse é Francisco de Assis. A todo instante, procurando a oportunidade de servir, não importa que horas, não importa aonde, não importa o que precisa ser feito, o que ele deixará de ter para si mesmo, que outro tipo de pobreza ele enfrentará, que outra forma de fome ele conhecerá. Esse é Francisco, procurando com Jesus servir aos irmãos. Não importa para ele se está cansado, se o corpo físico está abatido pelas diversas lutas. O que importa para ele é estar ao lado destes irmãos e despertar neles a paz, a possibilidade da vivência da caridade, a possibilidade do conhecimento do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, que a todos nós liberta, não importa em que tempo e em que época. Para Francisco, o Evangelho era semente lançada aos cuidados das mãos generosas do Cristo, semente protegida e abençoada pela misericórdia de Deus, e que mais cedo ou mais tarde despertaria aquele espírito, o acordando para a vivência e para o conhecimento da sua divindade interior. Nos conta a história a respeito de Francisco de Assis, que ele tinha um imenso amor pelos nossos irmãos portadores de hanseníase. E próxima à região de Assis, havia um hospital responsável pelo acolhimento desses nossos irmãos portadores dessa doença incurável. No entanto, a história nos mostrou que esse hospital, na verdade, era uma imensa prisão de dor, aonde esses irmãos eram afastados da sociedade, aonde esses irmãos eram aprisionados, aonde esses irmãos passavam por todas as formas de tormento. E Francisco, sempre que podia, ia visitá-los, tocar na face machucada e ferida. Ele dizia que as manchas da doença eram flores das mais diversas qualidades do jardim do Cristo, que semeava naqueles corpos a possibilidade da saúde espiritual. E aquilo trazia paz, trazia alento. No entanto, as suas atividades o afastou temporariamente daquelas visitas. Ele então confere a responsabilidade de visitar os doentinhos do seu coração a Frei Paulo e a Frei Pedro. E os dois passam a visitar, segundo as recomendações de Francisco. E durante a visita, se deparam com um irmão extremamente revoltado, que diz ser um absurdo escutar as palavras resiliência, aceitação, diante de uma dor que eles não estavam vivendo, diante de feridas que eles não sentiam, de abandono que eles não entendiam, de toda a sorte de sofrimento, de maldade,
de perseguição a que eles eram submetidos. E os 2 freis permaneceram em prece. No entanto, Paulo era ainda muito rebelde, um pouco revoltado, e se sente profundamente ofendido com as palavras daquele irmão em situação de dor. Ele então o sequestra. Ele era muito forte, ele transporta em seus braços para levar até Francisco de Assis, para que Francisco o consolasse. E aquele irmão ficou mais revoltado, sentindo-se violentado de todas as formas. E quando eles chegam na comunidade, Francisco se assusta com o grau de deformidade, de sofrimento, de dor, de desespero, ao mesmo tempo de revolta e de ódio daquele irmão. Francisco teme que todos eles fossem aprisionados, ou que alguma daquelas pessoas que estavam sendo cuidadas na comunidade contraíssem a hanseníase. Então ele chama a atenção dos 2 freis. Vocês, irmãos, não deveriam ter feito ou ter tomado tal procedimento. A violência não faz parte do Evangelho. Retornem com o nosso irmão para o hospital e o deixe quieto, sem ferir a sua escolha. E os irmãos, em silêncio, em prece, sustentam no braço aquele irmão portador de hanseníase. E Francisco os olha e o seu coração bate forte, sente a presença de Jesus. Sente que não deveria ter dito aquilo, que todos, independente da sua dor ou da sua doença, deveriam ser cuidados, tratados, acolhidos, amados, e não simplesmente devolvidos e esquecidos. Ele ajoelha-se aos pés de Frei Paulo e Frei Pedro, pede perdão, diz a eles: deixem o irmão conosco, nos perdoem a violência de nossa palavra. Às vezes o medo é mais forte que o desejo de amar, e nos esquecemos de nos comportarmos segundo os ensinamentos de Jesus. Eles depositam o irmão sobre o chão, Francisco de Assis o abraça, começa a tirar as suas roupas corroídas, os trapos que mal conseguiam tampar o seu corpo, e a cada retirada daqueles trapos grudados em sua pele, o irmão gemia, gritava, chorava, e Francisco de Assis beijava as lágrimas de seus olhos. Segura em suas mãos e fala com Jesus, com essas palavras: amado Senhor, quis ser teu servo, ser teu irmão, mas percebi, Jesus, que o meu coração é frágil. Faz-me então, Senhor, o teu escravo. Ordena-me, Jesus, e eu realizarei. Pensa, Senhor, e assim acontecerá. Não me permita mais, Jesus, ser teu servo, teu amigo, pois para uma criatura tão frágil, tão nova, Senhor, é impossível caminhar com segurança, se não for através das tuas mãos seguras, dos teus passos fortes, da tua voz que nos penetra profundamente e que nos chama, Senhor, pelo nome e que nos convida, Jesus, a amar. Transfira para mim, Senhor, se for a tua vontade, a dor que este irmão sente, mas alivia, Jesus. Afasta tanto sangramento, tanta lesão pustulosa. Silencia, Senhor, esta dor. Acalma, Jesus, este coração. E naquele instante de emoção profunda, Francisco começa a beijar cada ferida, banhado em lágrimas. E o irmão chora. Ele quer impedir Francisco que toque os seus lábios em sua ferida, envergonhado da sua condição humana.
da sua condição miserável, de corpo em apodrecimento. E Francisco olhava para ele e dizia: não me proíbas. Você é um botão de flor nas mãos de Jesus. E hoje esta flor irá se desabrochar. Porque para Jesus não existe nenhum impedimento. Ele então diz a Frei Pedro, relembra a passagem do Evangelho, quando nosso irmão Lázaro estava já sepultado. Comente, meu irmão, enquanto nós rezamos, para que Jesus atenda, se for de sua vontade, da vontade do Pai, o nosso pedido. Solicitou água, panos limpos e 3 rosas, e depositou as pétalas das rosas nessa água. E com panos limpos ele passava aquela água cristalina cheia de pétalas em cada ferida, e cada ferida foi se fechando. A cada passagem da água cristalina, das pétalas de rosas que caíam, o toque suave da sua mão e as feridas sangrantes, as feridas cheias de pústula, cicatrizavam instantaneamente. Naquele instante, aquele irmão cheio de revolta se levanta e se desperta para Jesus, mudando o seu nome, mudando o seu roteiro, mudando o seu caminho, percorrendo todas as distâncias possíveis para levar o mesmo consolo a todos os irmãos. Quantas vezes infinitas, temos os nossos irmãos portadores de dores graves dentro de nossos lares. Quantas vezes aquela pessoa não nos ama conforme a nossa vontade de ser amado. Quantas vezes os nossos irmãos, os nossos amores realizam escolhas em suas vidas que nós não concordamos. Quantas vezes traçam para si mesmos caminhos de insegurança, de dor, caminhos repletos de paixões e vícios, que os arrancam o coração e que deixam feridas vivas em dor. Quantas vezes nos revoltamos quando escutamos não? Quantas vezes dói o talvez inseguro, incerto? Quantas vezes nos cansamos de cuidar da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, do esposo ou da esposa, que enfrentam problemas de saúde grave e que se tornaram dependentes de nós? Quantas vezes passamos tão apressados pelas estradas da vida, pelos nossos caminhos, que não conseguimos respeitar aquelas pessoas que estendem as mãos, mendigando uma moeda, os violentando com os nossos olhares, os acusando, os perseguindo, agindo com medo. Quantas vezes as crianças são maltratadas e esquecidas, abandonadas e não são olhadas e nem sentidas por nós. Quantas vezes buscamos tudo aquilo que não é essencial. A fortuna, se não a fortuna, o sucesso. Se não o sucesso, a dominação emocional. Se não a dominação emocional, todas as formas de prazer que o corpo físico possa oferecer. Quantas vezes dizemos a Jesus: hoje, Senhor, eu não tenho tempo. Quantas vezes falamos para Deus: deixemos para amanhã, Pai, porque hoje eu preciso fazer outra coisa. Quantas vezes a voz de Deus nos procura, nos chama. Quantas vezes a voz do Pai nos procura. Quantas vezes a sua voz, quantas vezes a sua energia nos busca. E essa voz potente, essa voz suave, essa voz cheia de ternura,
essa voz cheia de bondade, capaz de acalmar o fogo que arde dentro das nossas almas, chamado egoísmo, orgulho, vaidade, maledicência, inveja e tantas outras emoções que nos afastam da paz há muito tempo. Quantas vezes essa mesma voz tenta ser bálsamo para as nossas feridas, tenta ser o alívio para as nossas dores emocionais, mas nós fugimos, porque dentro de nossa rebeldia é impossível amar da mesma forma que Jesus. Muitas vezes dentro da nossa inércia, dentro da nossa não vontade, dizemos que Francisco de Assis foi apenas um dentro da história e não percebemos quantos Franciscos de Assis nascem todos os dias solitários do amor humano, mas fortalecidos do amor de Deus, acompanhados por Jesus. E aquele que caminha com Jesus é sempre multidão. É sempre multidão a serviço do Pai. Quantas vezes falamos, Senhor, deixemos para a próxima vida aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso sentir. Hoje não tenho tempo, Senhor, de ler o Teu Evangelho. Quantas vezes nos sentamos na casa espírita e não paramos para ouvir a palestra. Ficamos em nossas preocupações, em nossos jogos de celular, em nossas trocas de mensagem, quando a mensagem mais profunda, quando a mensagem mais bela, na palavra do Cristo a se manifestar, como uma chance de nos despertar, de nos acordar, nós não estamos ouvindo, porque estamos distraídos pelo mundo, estamos distraídos por aquilo que é passageiro, por aquilo que com certeza absoluta não nos acompanhará no seu aspecto material ao deixarmos este mundo, mas nos acompanhará no aspecto moral, da consciência confusa e arrependida pelo tempo que não soube aproveitar, que não soube ouvir. Quantas vezes o nosso espírito protetor se aproxima e diz: lança a mão do Evangelho, abre aleatoriamente e com a permissão do Pai te mostrarei a leitura que acalmará a tua alma e te mostrará os passos a serem dados. E tudo o que nós fazemos é ligar as televisões, nos aprofundar em muitas e muitas coisas, em muitas discussões, nos afastando da palavra de Deus, que poderia nos fortalecer e nos ajudar em todos os processos de mudança. Em nosso lar, em nossa rua, entre os nossos vizinhos, na casa espírita a que estamos vinculados, no nosso trabalho, se encontra o imenso jardim de Jesus, a nos pedir o concurso das mãos trabalhadoras, das mãos curadoras, do exercício da caridade. Reparte o pouco que tem, para que a tua vida seja abundante, não da matéria perecível, transitória e esquecida, mas da matéria divina, do sentimento do amor autêntico, da força curadora da caridade, que te acompanhará por toda a tua imortalidade, por toda a vivência do teu espírito. E simplesmente dizemos que não temos tempo, pois estamos possuídos pela vontade de não encontrarmos e possuirmos a vivência e a experiência do verdadeiro amor. Quantas e quantas vezes as pessoas nos pedem oração e a gente não lembra de orar, de pensar e de cuidar daqueles que estão em sofrimento. Quantas vezes nos pedem: me visite, lembre-se de mim em tuas preces,
peça a Jesus por mim. E achamos graça, achamos estranho e acabamos por decidir não sermos um instrumento afinizado com a vontade do Pai, capaz de tocar a musicalidade do verdadeiro amor, em ondas de fraternidade, em ondas de paz, de misericórdia, de caridade e de amor, capaz de aliviar, seja a dor qual seja, capaz de curar a doença emocional ou física, qual seja ela. Se nós não aliviamos, se nós não curamos, não é por falta de vibração e concurso de Deus e de Jesus. É que nós não acreditamos, não confiamos, não queremos beijar as feridas sangrantes, não queremos tocar nas mazelas, não queremos trazer para o abrigo do nosso coração aqueles que vivem na margem de nossa sociedade, aqueles que ainda não sabem amar. E os pobrezinhos não sabem amar porque ainda não compreendem a vivência do amor. A incompreensão tem causado a cada um deles a escuridão, o desespero. Mas talvez se fossem amados, se fossem abraçados, poderiam ser transformados, modificados. Poderiam passar a compreender os ensinamentos de Jesus, poderiam passar a caminhar de forma resoluta e pacificada. E Francisco de Assis nos dá corajosamente uma verdadeira demonstração de corajosa fé na força transformadora do Evangelho. É sabido por todos os espíritas e no universo cristão, em todos aqueles que têm admiração e carinho por Francisco de Assis, que na região de Gúbio, um lobo imenso, feroz, que havia se separado de sua matilha, permanece perseguindo, matando animais, assustando crianças, mulheres e homens. Tamanha a sua ferocidade, tamanha a sua dor, que não conseguia se afinizar com o verdadeiro amor. Quantos lobos ferozes existem dentro de nós? Quantos lobos ferozes existem à nossa volta? Só é possível abraçar o lobo de fora quando eu souber abraçar o lobo de dentro. Só é possível amar o lobo de fora quando eu acolher o lobo de dentro. Só é possível ensinar o Evangelho de Jesus, demonstrar os ensinamentos dos Espíritos para o lobo imenso do lado de fora, quando eu mostrar, apresentar este mesmo Evangelho para o lobo feroz que existe dentro de mim. Só é possível conhecer a dor do lobo de fora quando eu percorrer a dor do lobo de dentro, dando a ele alimento espiritual, prece, oração, conhecimento que o ajude a deixar de ser lobo feroz, para ser cotovia nas mãos de Jesus, cantando o Evangelho em todas as partes. As pessoas pedem a Francisco que penetre a floresta escura de Gúbio, que reze pelo lobo, que peça a Deus que aquele lobo seja levado para distante daquele lugar, que ele seja afastado, que ele ali não mais permaneça. E Francisco de Assis, na sua prece, conversa com Deus. Pai, segundo a tua vontade, leve este irmão para distante dessa região. Socorre esta população ferida, assustada e amedrontada, diante de tal fera ameaçadora. Pai bondoso e misericordioso, eu confio na tua sabedoria. E se este teu servo pequenino,
enxerga e diz o que está errado, silencia a minha prece antes que ela aconteça em meus pensamentos. Silencia a minha oração para que eu não faça aquilo que é indevido. E em seu peito, ele escutou uma voz que lhe dizia: Francisco, recorda a palavra dos primeiros tempos, dos primeiros dias, das primeiras horas. Tudo aquilo que existe é teu irmão. Vai ao encontro do lobo, não quando o dia amanhecer, mas na noite escura, quando a dor é muito maior, quando a solidão é mais intensa, quando as fantasias do medo nos roubam a paz, quando as fantasias do medo nos roubam os sonhos e as esperanças. Como podes, Francisco, pedir que eu separe os meus filhos e diga quem deve ou não existir? Todos são livres para permanecer aonde desejam. São livres para escolher e obrigatoriamente colherão o resultado da sua escolha. Francisco, sem questionar, se levanta, adentra a floresta. Enquanto caminha, agradece as estrelas que iluminam os seus passos. A irmã lua que se torna mais clara, iluminando os seus passos entre as árvores. E seu coração pede a Jesus que, mesmo que a sua vida seja sacrificada, que ele ajude o irmão lobo a ter paz. Enquanto caminha, ele percebe um movimento imenso na floresta. Algo se aproxima feroz. Os dentes brancos e pontiagudos, o olhar vermelho, violento, se aproxima passo a passo. Francisco se ajoelha. Deus seja louvado, irmão lobo. Que a graça de Jesus te acolha. Eis aqui o servo de Jesus. Para que Deus faça em mim segundo a sua vontade. Venha, irmão lobo. Venha me abraçar. Deixa-me conhecer as tuas dores. Eu de mim mesmo nada posso oferecer, mas me coloco nas mãos de Jesus, o Cristo de Deus, para ser, junto às suas mãos, o elemento de paz e de cura que teu ser tanto precisa. E o lobo abaixa a vibração da sua violência, deita a sua cabeça em colo de Francisco, enquanto as suas mãos percorrem o pelo duro, sujo, beijando-lhe a face, beijando-lhe o dorso e dizendo: irmão lobo, tu és o meu irmão. Vem comigo, criatura de Deus. Vem ser feliz comigo. Só te peço uma coisa: não persiga, não mate, não violente. E o irmão lobo viveu por muitos anos na terra, com o coração calmo, se alimentando de vegetais, sendo maltratado às vezes, apanhando pela vingança humana, pelas perdas do humano coração, que não consegue esquecer as ofensas que recebe. E contam os espíritos que quando o irmão lobo tem a morte do corpo físico, chorando de saudade de Francisco de Assis, ao abrir os seus olhos no plano espiritual, Francisco de Assis o abraça. E naquele instante não se saberia dizer se aquele lobo sentia tanto quanto um coração humano é capaz de sentir, ou se o amor de Francisco o faz vibrar em tanta paz e em tanta ternura, que ele começa a descobrir dentro do seu processo evolutivo que é possível ser amado, independente de quem seja, de onde esteja, o que tenha feito ou o que tenha escolhido para a sua trajetória. Para amarmos o lobo de fora, precisamos acolher esse lobo de dentro.
para que os nossos espíritos consigam amar na mesma sintonia com Jesus, no mesmo amor e na mesma paz. E para terminarmos, que o tempo passou rápido, eu fico imaginando, foram alguns meses estudando novamente, porque Francisco de Assis, eu o amo tanto e tenho uma paixão por ele tão arrebatadora, que desde os 2 anos de idade eu estudo Francisco de Assis. O abraço em meus pensamentos e me recordo que a primeira vez que adentrei a Comunhão Espírita de Brasília, recém-chegado do Rio de Janeiro, procurando um centro espírita para ficar, sentei aqui na frente, na fileira do meio, e o palestrante estava falando a respeito de Francisco de Assis. Chorei absurdamente muito, ao ponto do palestrante descer e perguntar se eu precisava de ajuda. Eu disse não, eu estava há 2 anos procurando uma casa espírita para ficar. E hoje a sua palestra me recebeu com o amor de Francisco de Assis. É aqui que eu irei trabalhar com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga e com Francisco de Assis. Nesse tempo de estudo que nós fizemos de novo, nós acabamos escrevendo uma oração a Francisco de Assis, que nós vamos compartilhar com vocês, com todos aqui presentes. Na verdade, era uma oração que nós iríamos guardar secretamente como uma forma de gratidão. No entanto, sentimos uma vontade de compartilhar com cada um. Essa oração diz o seguinte: amado irmão Francisco de Assis, irmãozinho, irmão querido, que muitas vezes confundimos como nosso paizinho, nosso grande amor, que nos revelou a possibilidade de entendermos a vivência do amor de Jesus, conforme Jesus nos ama. Nesses meses, Pai Francisco, estivemos absurdamente próximos, sentindo a vibração acolhedora do teu amor, da tua ternura, nos ajudando a lembrar que teu coração pequenino jamais aceitaria lembranças e exaltações exteriores sem que praticássemos os ensinamentos do Cristo e nos lembrássemos que as tuas mãos só fariam o que fez porque conseguistes esquecer a si mesmo. No entanto, eras manifestações sublimes do amor de Jesus. Como foi enriquecedor, irmão Francisco, aprender o verdadeiro amor. Quando nos recordamos da tua despedida de irmã Clara, quando as pessoas de Assis comentavam os teus encontros em diálogos sublimes de amor, aqueles corações não poderiam compreender a vivência de um amor que não se polui, que não se arrasta, pois eram vocês dois 2 fontes, gêmeas do mesmo ideal. A vivência do despojamento de ser possuído pela matéria, de possuir o amor que liberta, o amor que acalma, o amor que transforma. Na noite inesquecível daquele dia, tu dissestes a ela, ao grande amor da tua alma, ao amor de séculos, irmã Clara, entenda que comentam a nosso respeito. Dizem absurdos que não praticamos. É preciso nos distanciarmos. E de hoje para diante não mais nos encontraremos nesse mundo. Nos recordamos, Pai Francisco, das descrições dos espíritos, dizendo que aquele coração pequenino da irmã Clara, batendo forte, sentiu-se desfalecer ao chão. Ajoelhada, em lágrimas, não disse uma única palavra. Buscou em Jesus o conforto para a sua dor. E tentando imitar o exemplo de Maria, disse com sua mão direita no coração que batia forte: eis-me aqui, Senhor, a tua serva. Faça em mim segundo a tua vontade. Ela se levantou, caminhou em direção
à sua casa, aonde as suas outras irmãs lhe aguardavam. E Francisco a seguiu de longe. Quando não mais resistiu, ajoelhada no solo frio de inverno, chorou e gritou: quando nos veremos de novo? E a tua voz consoladora, a tua voz bondosa, irmão Francisco, disse então ao seu coração: nos veremos quando as flores de Jesus nascer no campo de nosso coração. E naquele instante, a terra fria, congelada, tornou-se verde e cheio de flores. Clara levantou-se, colheu várias flores, entregou em tuas mãos e disse: amado da minha alma, nos casamos com Jesus, com a caridade e com a sagrada pobreza. Nos encontramos no futuro e de mãos dadas com Jesus, nos amaremos mais ainda, amando aos que sofrem. E aquela foi a última vez que vocês se olharam na terra, e teu coração, Pai Francisco, jamais se arrependeu, jamais se revoltou. Ensina-nos, Francisco, ensina-nos a sermos como Jesus. Nos ajuda, Pai Francisco, volta mais uma vez a essa terra rebelde, medieval, de igrejas destruídas, de corações sem paz. Retorna, Francisco, nos ajuda a dominar o lobo interior, nos ajuda a amar sem imposições, nos ajuda a estarmos com Jesus, a abraçar Jesus, abraçando todos os feridos do caminho. Nos ajuda, Pai Francisco, a não desistirmos de nós mesmos. Nos ajude a ser cristãos, não na palavra fria, mas no coração que aquece, que consola, que ajuda, auxilia e recolhe os irmãos que ainda não sabem se amar. Pai Francisco, gratidão pelos meses, pelos dias, pelos segundos. E se o coração generoso de Jesus mais uma vez nos permitir, nos deixe, Pai Francisco, retornar à tua época e aprender contigo que tudo aquilo que existe é, sem dúvida alguma, o nosso irmão. Muita gratidão a todos vocês pelo olhar generoso, pela vibração generosa, pelo acolhimento vibratório de cada coração. Desejamos ardentemente que o nosso paizinho Francisco de Assis venha aqui para o passe, estender as mãos curadoras, junto com as mãos de Jesus, para que cada coração ferido desta noite, do plano físico ou do plano espiritual, sinta-se revestido pela luz, sinta-se luz, sinta-se apaziguado, aliviado e, por que não dizer, curado de todas as angústias que trouxe consigo nessa noite. Confiança, certeza, não há a menor sombra de dúvida que Jesus, Francisco de Assis, Clara de Assis e todos os espíritos que se permitiram modificar ao contato com o Evangelho olham em nossa direção nessa noite. A grande pergunta é: para onde nós estamos olhando? Muita gratidão.